e alunos. Hoje eu começo uma série de vídeos de revisão, tanto de direito penal como de processo penal, para o 30º exame unificado da OAB. O primeiro ponto que eu gostaria de tratar com vocês aqui em direito penal é fontes do direito penal. O que importa que vocês saibam sobre fontes do direito penal. Então, fonte de direito penal é de onde a norma penal emana, qual a sua origem e como que ela se revela, como que ela se exterioriza. Então, as fontes podem ser divididas em fontes materiais e fontes formais. Então, a fonte material do direito penal, ou seja, qual que é o órgão encarregado de elaborar o direito penal, conforme o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, cabe à União. Então, cabe à União, ou seja, o Poder Legislativo da União, legislar sobre direito penal. Então, a fonte material do direito penal é a União. Mas cuidado, por quê? O artigo 22, parágrafo único da Constituição Federal estabelece que lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo, portanto, também de direito penal. Então, os estados possuem capacidade legislativa, mas somente para tratar de questões específicas de interesse local. Então, o estado só vai poder legislar sobre direito penal, sobre questões específicas de interesse local. Então, por exemplo, em um local onde exista uma rica espécie da flora, o Estado poderia criar um tipo penal no caso de degradação dessa espécie para evitar a sua extinção. Ok? Passamos agora às fontes formais, também conhecidas como fontes de conhecimento, cognição ou revelação, ou seja, como que se exterioriza formalmente o direito penal. E o que importa para nós, para o exame da OAB, é saber das fontes formais imediatas ou diretas. Saibam que é a lei, tanto ordinária como complementar, são os únicos instrumentos normativos capazes de criar infrações penais e cominar sanções penais. Então, somente a lei ordinária e a lei complementar são consideradas fontes formais imediatas incriminadoras do direito penal. Ok? Passamos agora para tratar dos princípios do direito penal. E eu gostaria de tratar especialmente de um princípio com vocês, que é o mais cobrado, que é o princípio da insignificância, também chamado de princípio da bagatela. Então, o que é importante saber sobre o princípio da insignificância? Que ele é um princípio limitador do direito penal. E ele é uma causa que exclui a tipicidade material. Então ele vai causar a atipicidade material daquele fato. Portanto, se aquele fato não tem tipicidade material, ele não será crime. E segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, nós temos 4 requisitos objetivos para a aplicação do princípio da insignificância, que são a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, a mínima ofensividade da conduta do agente e a inexpressividade da lesão jurídica causada. Então, sabendo que o princípio da insignificância, ele afasta a tipicidade material, e esses 4 requisitos, vocês conseguem acertar as questões sobre o princípio da insignificância. E outro princípio importante, talvez o mais importante, é o princípio da legalidade, também conhecido aqui no direito penal como o princípio da reserva legal. Ele tem previsão tanto na Constituição Federal como no artigo 1º do Código Penal. Então a Constituição vai dizer que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. E o artigo 1º do Código Penal, não há crime sem lei anterior que o defina,
e não a pena sem prévia cominação legal. Então, percebam que o artigo 1º do Código Penal, ele estabelece a reserva legal, mas também a anterioridade, porque não há crime sem uma lei anterior que o defina, como nós já vimos, uma lei ordinária ou complementar, e também não há pena sem prévia cominação legal. Então, princípio da anterioridade. E cuidado, pessoal, apesar de o artigo 1º do Código Penal falar que não há crime sem lei anterior que defina e não há pena sem prévia cominação legal, é tranquilo o entendimento que esse artigo 1º também se aplica às contravenções penais como às medidas de segurança. Portanto, o princípio da reserva legal e da anterioridade aplicam-se para as infrações penais, incluindo então, portanto, crimes e contravenções penais e todas as espécies de sanção penal, incluindo aí as penas e as medidas de segurança. E a pergunta é, e uma medida provisória poderia criar um crime ou combinar uma sanção penal? Não. Medida provisória não pode tratar de matéria de direito penal. É inclusive o que dispõe o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B, que vai dizer que é vedada a edição de medidas provisórias para tratar sobre matéria relativa a direito penal. Apesar de nós termos o entendimento do Supremo Tribunal Federal que medida provisória poderia tratar de direito penal não incriminador, eu tenho certeza que se vier cobrado esse ponto no exame da OAB, eles vão querer dizer para vocês que não pode medida provisória criar um crime ou estabelecer uma pena. Ok? Da mesma forma, não pode uma lei delegada criar um crime ou combinar uma pena. É tranquilo, inclusive, tem previsão no artigo 68, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal, que vai dizer que não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal e a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre, aí vai dizer, direitos individuais. Todos nós sabemos que o princípio da reserva legal, como eu acabei de fazer a leitura, está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, que estabelece os direitos individuais. Portanto, se eu não posso delegar essa matéria, a lei delegada não pode tratar de direito penal. Passamos agora a tratar dos desdobramentos ou subprincípios do princípio da legalidade aqui no direito penal. Então, o primeiro desdobramento é conhecido como lex prévia, ou seja, a lei precisa ser anterior ao fato que se pretende incriminar, evitando assim a retroatividade da lei penal maléfica. Então, a lei não poderá retroagir se for prejudicial ao agente. Segundo desdobramento é lex scripta. Então, no Brasil, a lei penal ela deve ser escrita e publicada no Diário Oficial da União. Portanto, os costumes não podem criar crimes e nem combinar penas. O terceiro desdobramento é a lex stricta, ou seja, a lei penal ela deve ser interpretada restritivamente. Portanto, não é admitido no direito penal a analogia contra o réu. E por fim, um quarto desdobramento é lex certa. A lei penal ela deve ser de fácil compreensão ou entendimento. Por quê, pessoal? Se eu legislador, tenho a intenção de tipificar uma conduta para evitar que as pessoas pratiquem essa conduta incriminada, essa lei tem que ser clara para que a pessoa consiga compreender qual é a proibição. Ok? Passamos agora para um próximo ponto, que é a lei
ou a norma penal em branco. Então, a norma penal em branco é aquela que necessita de um complemento normativo. E esse complemento normativo pode ser tanto uma lei como um ato administrativo. Então, nós temos duas espécies, pelo menos as que mais importam para o exame da OAB, são a norma penal em branco em sentido estrito ou heterogênea. Então, o nome já diz norma penal em branco heterogênea. Então, neste caso, o complemento normativo não emana do legislador. É a lei sendo complementada por um ato administrativo emanado do Poder Executivo. E o principal exemplo, pessoal, é a nossa lei de drogas. Por exemplo, o artigo 33 da lei de drogas estabelece o crime de tráfico de drogas. Mas é a portaria 344 da Anvisa, do Ministério da Saúde, é que vai estabelecer quais são as drogas proscritas. Então, é um ato administrativo complementando a lei. Portanto, norma penal em branco heterogênea. Nós também temos, então, uma segunda espécie, que é a norma penal em branco em sentido amplo ou homogêneo. Então, o nome já diz, homogêneo. Então, aqui, a lei é complementada pela mesma espécie normativa, ou seja, é uma lei complementada por uma outra lei. Eu posso dar como exemplo o artigo 304 do Código Penal, que estabelece o crime de uso de documento falso. Então, vai dizer o tipo penal: fazer uso de quaisquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os artigos 297 a 302. Então, para complementar esse tipo penal do artigo 304, eu tenho que buscar o conceito dos documentos lá nos artigos 297 a 302. Um segundo exemplo é o tipo penal do artigo 236, que vai dizer: contrair casamento ocultando impedimento que não seja casamento anterior. Então, onde que eu vou buscar os impedimentos? Lá no artigo 1521 do Código Civil. Então, nesse caso, é lei complementando lei. Norma penal em branco homogênea. Ok? Passamos agora para um próximo ponto, que é o tempo do crime. Então, o que eu quero saber nesse ponto? Quando, no tempo, um crime se considera praticado? O nosso Código Penal adotou a teoria da atividade. Isso está previsto no artigo 4º do Código Penal, que vai dizer: considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. E qual que é a importância desse artigo ter adotado a teoria da atividade? Então, serve para a capacidade do agente, para condições da vítima e a lei que vai reger o caso. Então, o que importa é o momento da ação, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, se o agente, quando ele praticou a conduta, ele ainda tinha 17 anos, vamos supor, ele disparou contra uma pessoa, quando ele tinha 17 anos e 11 meses. Só que essa pessoa acabou morrendo só 2 meses após, quando o agente já tinha completado 18 anos. Para ele, como pelo Código Penal, nós adotamos a teoria da atividade. Para ele, como ele tinha 17 anos e 11 meses no momento da ação, será aplicado o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ok? Passamos agora, então, para um novo ponto, que é a lei penal no tempo. Então, vigência da lei penal. Então, regra, pessoal, a lei penal entra em vigor no dia da sua publicação, ou então no dia posterior ao final do prazo de vacatio legis. E uma observação importante: a lei penal, mesmo que mais favorável, ela não pode ser aplicada durante o seu período de vacatio legis. Tá bom? E um próximo ponto agora, pessoal, que pode ocorrer é o conflito ou sucessão de leis
penais no tempo. Então, em relação ao conflito ou sucessão de leis penais no tempo, a máxima é tempus rege atum. Então, eu vou aplicar a lei penal vigente no momento da prática do crime. Agora, nós temos como exceção, inclusive previstos na Constituição Federal, que a lei posterior mais benéfica, que é conhecida como lex missior, que tem como gênero, o gênero é a lex missior, que tem como espécies a abolitio criminis e a novatio legis in melius. Neste caso, como exceção, elas podem retroagir para beneficiar o agente. É o que está previsto, então, no artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, que vai dizer: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, passamos então a analisar as duas espécies de lex missior. A primeira é a abolitio criminis. Então, a abolitio criminis é uma lei penal posterior que descriminaliza uma conduta que até então era típica. Ela está prevista no artigo 2º caput do Código Penal, que vai dizer: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela, cuidado, a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Então, eu posso dar exemplos para vocês, pessoal, recentes agora, são tanto o crime de sedução como o crime de adultério, que eram previstos como crime no artigo 217 e 240 do Código Penal e foram revogados pela Lei 11.106 de 2005. Então, quais são os efeitos da abolitio criminis? Isso é muito cobrado no exame da OAB. Então, em razão da abolitio criminis, cessam tanto os efeitos penais da sentença condenatória, mas permanecem os efeitos extrapenais, ou seja, então, o réu continua obrigado a reparar o dano. Então, vamos supor que o agente praticou um crime, foi processado, foi condenado, está cumprindo pena. Então, ocorrendo a abolitio criminis, ele deve ser posto em liberdade, vão desaparecer todos os efeitos penais, por exemplo, a reincidência, mas permanecem os efeitos civis. Por exemplo, então ele continua obrigado a reparar o dano. E qual que é a natureza jurídica da abolitio criminis? Conforme o artigo 107, inciso 3 do Código Penal, a abolitio criminis é uma causa extintiva da punibilidade. Então, olha o que diz o artigo 107, inciso 3 do Código Penal, que extingue-se a punibilidade pela retroatividade da lei, que não mais considera o fato como criminoso. Mas tome cuidado, pessoal, com o chamado princípio da continuidade normativo típica. Então, quando que eu aplico o princípio da continuidade normativo típica? Quando a lei é revogada, porém a conduta continua incriminada, porém em outro dispositivo legal. E assim não ocorre a abolitio criminis. Então, na abolitio criminis, eu tenho uma supressão formal, então aquele artigo foi revogado, e material da figura criminosa. Portanto, aquela conduta não mais está incriminada na legislação. Então, é tanto uma revogação formal como uma revogação material. Já o princípio da continuidade normativo típica, eu só tenho uma revogação formal. Aquele artigo foi revogado, mas a conduta continua proibida. Só que o que ocorre é um deslocamento do conteúdo criminoso para um outro tipo penal. E, portanto, não ocorre a abolitio criminis. Exemplo que nós temos, pessoal, recente, inclusive com o entendimento dos tribunais superiores, foi no caso do crime de
atentado violento ao pudor. Vocês lembram que até a Lei 12.015 de 2009, nós tínhamos um tipo de estupro no artigo 213 e atentado violento ao pudor no artigo 214. Com a Lei 12.015 de 2009, as duas condutas foram tipificadas apenas no artigo 213 e o artigo 214 foi revogado. E entendeu o Superior Tribunal de Justiça que ocorreu o princípio da continuidade normativa típica, porque ocorreu apenas uma revogação formal do artigo 214, mas a conduta ali incriminada, ela acabou migrando para o artigo 213 e continuou sendo proibida pelo nosso ordenamento jurídico. Ok? E a segunda espécie de lex missior é a novatio legis in melius. Então, esta é a lei que favorece o agente sem descriminalizar o fato, porque se descriminalizar o fato é abolício crimes. Então, a novatio legis in melius é aquela lei que favorece o agente de qualquer forma sem descriminalizar o fato. Ela está prevista no artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, que vai estabelecer a lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença transitada em julgado. Então, isso é importante. Tanto a abolício crimes como a novatio legis in melius, elas não respeitam a coisa julgada e podem ser aplicados mesmo após o trânsito em julgado. E nesse caso, pessoal, de uma lei nova mais favorável a gente após o trânsito em julgado, quem vai aplicá-la é o juiz da execução penal, conforme dispõe o artigo 66, incisos 1 e 2 da LEP, que vai dizer: compete ao juiz da execução aplicar aos casos julgados a lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado. E inciso 2, declarar extinta a punibilidade. Como nós vimos, né, pessoal, a abolício criminis é uma causa de extinção da punibilidade. E no mesmo sentido é a súmula 611 do Supremo Tribunal Federal, que vai dizer: transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação da lei penal mais benigna. Ok? Então, lex missior, e agora passamos a lex gravior, que é a lei penal posterior prejudicial ao agente. Então, a lex gravior é o gênero que tem como espécies a novatio legis incriminadora e a novatio legis imperius. Então, a novatio legis incriminadora é aquela lei que torna típica uma conduta que até então não era considerada infração penal. E a novatio legis imperius é aquela que não altera a essência criminosa da conduta, mas apenas piora a condição jurídico-penal do agente. E conforme disposição constitucional, essas duas espécies de lex gravior, tanto a novatio legis incriminadora como a novatio legis imperius, são irretroativas. Passamos agora então a tratar da chamada lex tercia ou combinação de leis penais. O que seria então a combinação de leis penais, também conhecida como lex tercia? Seria o juiz tomar os preceitos mais favoráveis da lei anterior, revogada, e ao mesmo tempo a parte mais favorável da lei posterior, combinando e aplicando ao caso concreto, de forma a extrair o maior benefício resultante da aplicação conjunta dessas leis para o agente. A pergunta é possível a combinação de leis penais, também conhecida como lex tercia? Pessoal, hoje prevalece que não é possível a combinação de leis penais. Foi um entendimento firmado agora pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. Entendem eles que o juiz, assim agindo,
ele ofenderia o princípio da separação dos poderes, tornando-se um legislador positivo, porque estaria criando uma terceira lei. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça sumulou esse entendimento no enunciado número 501, que vai dizer: é cabível a aplicação retroativa da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, desde que o resultado da incidência das suas disposições na íntegra seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei 6368 de 76, que é a antiga Lei de Drogas, sendo vedada a combinação de leis penais. Então, relativamente à Lei de Drogas, o que entendeu e sumulou o Superior Tribunal de Justiça? No conflito ali, então, entre a lei antiga de drogas e a lei nova, o juiz pode aplicar na íntegra a nova lei de drogas, mesmo a um fato praticado durante a lei anterior, ou então aplicar na íntegra a lei anterior já revogada. O que ele não pode é combinar disposições das duas leis. Ok? E a sucessão de leis penais no tempo, no caso de continuidade delitiva e também no caso do crime permanente. Qual que é o entendimento dos tribunais superiores? É que a lei penal mais grave aplica-se tanto ao crime continuado como ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou permanência. Esse é o teor da súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. Então, se o agente começou a praticar um crime permanente, por exemplo, uma extorsão mediante sequestro, e aí no período em que ele ainda está praticando esse crime, que é permanente, vier uma alteração da lei, mesmo que ela seja prejudicial ao agente, como o agente não se motivou pela nova lei e continuou na permanência, ele vai responder pela essa nova lei, mesmo que ela seja prejudicial. Ok? Passamos agora, então, à análise da chamada lei temporária ou excepcional e a sua ultratividade, conforme dispõe o artigo 3º do Código Penal. Então, olha o que dispõe o artigo 3º do Código Penal. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período da sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Então, pessoal, a lei excepcional é aquela criada durante um período excepcional. Por exemplo, ocorreu uma inundação em uma localidade e, tendo em vista essa inundação, as pessoas passaram a praticar furtos. Pode então ser criada uma lei para aumentar a pena do furto durante esse período excepcional, ok? E a lei temporária é aquela que tem estabelecida já no seu texto o período da sua vigência, por isso temporária. Eu posso dar como exemplo tanto a lei que foi criada tipificando crimes durante a Copa do Mundo, como também a lei que foi criada para tipificar algumas condutas durante as Olimpíadas. Elas tinham um prazo estabelecido em lei para o final, para a cessação dos seus efeitos. Então, tais leis, pessoal, tanto a lei excepcional como a lei temporária, tendo em vista a curta duração que elas têm, elas perderiam totalmente a sua força intimidativa se elas não pudessem ser aplicadas após a cessação da sua vigência. Portanto, tanto a lei temporária como a lei excepcional terão ultratividade. Poderão ser aplicadas mesmo após a cessação da sua vigência aos fatos praticados durante a vigência dessas duas leis. Ok? Passando agora, então, à análise da lei penal no espaço. Então,
o que nós adotamos, nosso Código Penal adota é o princípio da territorialidade, ou seja, aplica-se a lei penal brasileira ao crime cometido em nosso território, independentemente da nacionalidade do agente, da vítima ou do bem jurídico lesado. É o que diz o artigo 5º do Código Penal. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo das convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Então, a regra é o princípio da territorialidade. Agora, o princípio da territorialidade que foi adotado pelo nosso Código Penal, ele não é absoluto, porque ele comporta exceções. Portanto, nós adotamos o princípio da territorialidade relativa, temperada ou mitigada pela intraterritorialidade, naquela parte em que o dispositivo diz sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, que eu posso dar como exemplo as imunidades diplomáticas e o próprio Tribunal Penal Internacional. Então, pessoal, se nós adotamos o princípio da territorialidade, nós temos que saber o que é território nacional. Então, o território nacional, ele compreende o espaço físico, o solo, o subsolo, delimitado por fronteiras secas e molhadas, as águas internas, que são os rios, lagos, lagoas, o mar territorial e o espaço aéreo correspondente. Então, o mar territorial é até 12 milhas e o espaço aéreo correspondente. Agora, cuidado com o que nós chamamos de território por extensão, equiparação, ficto ou flutuante, que é o que está previsto tanto no artigo 5º parágrafo 1º e 2º. Então, para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações ou aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. E o parágrafo 2º vai dizer: é também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas, as embarcações, em porto ou mar territorial do Brasil. Portanto, se a embarcação ou aeronave for pública ou estiver a serviço de governo estrangeiro, mesmo que ela esteja em mar territorial ou espaço aéreo brasileiro, aplica-se a lei estrangeira e não aplicaremos a lei brasileira. Ok? Passamos agora então à análise do lugar do crime. Então, pessoal, o lugar do crime está previsto no artigo 6º do Código Penal, que vai dizer: considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então, quanto ao lugar do crime, o nosso Código Penal adotou a teoria da ubiquidade. Agora, pessoal, cuidado, porque esse artigo 6º do Código Penal, que adotou a teoria da ubiquidade, ela somente se aplica quando a infração penal percorrer mais de um estado soberano. Por quê? Se o crime percorre mais de uma localidade no nosso estado, eu vou aplicar o artigo 70 do Código de Processo Penal, que vai dizer: a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração penal, ou no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Geralmente, quando esse artigo 6º é cobrado no exame da OAB, eles querem saber qual que é a teoria adotada. Então, quanto ao lugar do crime, o Código Penal adotou a teoria da ubiquidade.
E em relação ao princípio, pessoal, da extraterritorialidade da lei penal, o que nós devemos saber? Que é em relação, será aplicada a lei brasileira ao crime praticado no exterior. Então, cuidado, por quê? Conforme o artigo 2º da Lei das Contravenções Penais, a lei brasileira só é aplicável à contravenção penal praticada no território nacional. Portanto, não existe extraterritorialidade para as contravenções penais. Então, eu somente vou aplicar a lei brasileira ao crime praticado no exterior, desde que esteja previsto naquelas hipóteses do artigo 7º. Então, pessoal, o que vai dizer o artigo 7º? Então, ele vai prever as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada, condicionada ou que nós chamamos de hipercondicionada. Então, a extraterritorialidade incondicionada está prevista no artigo 7º, inciso 1 do Código Penal. Nesses casos, a lei penal brasileira vai incidir automaticamente, sem a necessidade de nenhuma condição, tendo em vista a importância dos bens jurídicos tutelados. E quais são então as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada previstas no Código Penal? Então, vai dizer o artigo 7º, inciso 1, alíneas A, B, C e D. Então, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes contra a vida ou a liberdade do Presidente da República. 2. Contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. 3. Contra a administração pública por quem está a seu serviço. E 4. De genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. A segunda hipótese, então, é a extraterritorialidade condicionada, que é aquela que está prevista no artigo 7º, inciso 2. Então, neste caso, eu vou aplicar a lei brasileira aos crimes cometidos no estrangeiro, desde que preenchidas algumas condições que nós já vamos analisar. Então, vai dizer o artigo 7º, inciso 2 do Código Penal. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. 2. Praticados por brasileiro. E terceira hipótese, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Mas desde que, pessoal, sejam preenchidas essas condições. 1. Entrar o agente no território nacional. 2. Ser o fato punível também no país em que foi praticado. 3. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. 4. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter ali cumprido pena. E 5. Não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. E a terceira hipótese, pessoal, é a extraterritorialidade, que nós chamamos de hipercondicionada, que é que está prevista no parágrafo 3º do artigo 7º, que vai dizer: a lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunida todas essas condições que eu acabei de ler para vocês, e mais outras duas condições. Por isso, nós chamamos de hipercondicionado. Então, quais são as outras duas novas condições? Não foi pedida ou foi negada a extradição e houve requisição do ministro da Justiça. E para terminar, pessoal, só lembrando para vocês da pena cumprida no estrangeiro. É o que dispõe o artigo 8º, que diz que a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas
ou nela é computada quando idênticas. E só para finalizar, pessoal, lembrando para vocês como que ocorre a contagem do prazo conforme estabelece o artigo 10º do Código Penal, que vai dizer: o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo, contando-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Então, pessoal, o prazo penal, no prazo penal, o dia do início é computado, excluindo-se o dia final. E ele não se prorroga, não se suspende. Então, se o prazo terminar no sábado, ele não vai se prorrogar para segunda-feira. Então, eu vou terminar na sexta-feira, pessoal, se no sábado eu, por acaso, tiver como prazo de 6 meses para oferecer uma queixa-crime, como é um prazo penal, então eu não posso prorrogar para a segunda-feira. Então, essa é a diferenciação com o prazo processual penal, que no prazo processual penal, então, eu desprezo o dia inicial e vou computar o dia final. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações para que você possa receber as informações dos próximos vídeos que serão publicados. Bons estudos e um grande abraço.